vezes você não foi abandonado pela sua mãe ou pelo seu pai, mas eles passavam o dia inteiro fora de casa e na hora de chegar em casa eles só colocavam você para dormir, era tempo de tomar banho, escovar o dente e dormir, e você não tinha contato de verdade, conversa. Então, por mais que você não foi abandonado, você se sentia abandonado. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast que existe para abençoar a sua casa, a sua família. O podcast, a gente é... Família! Nós estamos chegando aqui numa série que nós estamos construindo nesse podcast, que a gente trata sobre desentendimentos, conflitos que são repetidos. Se você está chegando agora aqui no nosso canal, eu me chamo Thiago Bonzi, esta é minha esposa. Daiane Thalita Bonzi. Isso, nós somos pastores e estamos aqui não apenas para te falar sobre Bíblia, teologia, mas também para te trazer um conceito psicológico que muitas vezes são as raízes dos nossos conflitos. E para isso está aqui a mestre no assunto, né? Psicóloga formada. Daiane tem toda a experiência também de gabinete pastoral e o conhecimento adquirido na academia. Mas, sobretudo, o que a gente quer não é te trazer apenas teoria, mas trazer para você também exemplos práticos que podem melhorar o cotidiano nas suas relações familiares, principalmente no seu casamento. Mas também nós falamos muito aqui sobre educação dos filhos, a relação como um todo, as relações interfamiliares. Não é isso, meu amor? É isso, Thiago, até porque nós cremos muito que nem tudo é espiritual, quando na verdade tudo parte de algo espiritual. Na verdade, a gente não pode espiritualizar tudo quando tudo é espiritual, né? Porque a parte emocional, a parte psicológica que a gente está trazendo aqui, ela vai influenciar 100% a nossa vida, porque nós não somos só um corpo, nós não somos só um espírito, mas nós somos também emoções, nós temos essa constituição como seres humanos, e por isso nós precisamos dar uma atenção para as 3 partes do nosso ser. Então, nesse momento, no podcast, nós entendemos a necessidade de trabalhar essas 3 áreas em conjunto, principalmente emocional e espiritual, psicologia e Bíblia. E hoje, como o Thiago disse, nós vamos continuar essa série maravilhosa. Se você não assistiu o primeiro episódio, não perde o seu tempo. Vai estar aqui na descrição o link do nosso episódio anterior, como quebrar o ciclo da reatividade, como quebrar o ciclo do desentendimento. E hoje nós vamos trabalhar uma teoria chamada teoria do esquema, de Jeffrey Young. É muito interessante cada uma dessas teorias psicológicas e talvez das 4 que nós vamos abordar nessa série, 2 vão se aplicar a você, 3 vão se aplicar a você ou só uma, mas conhecimento delas é muito interessante até para você poder ajudar às vezes um amigo ou alguém da sua família. Conhecimento é fundamental na vida, minha gente. A Bíblia diz assim, ó, o povo perece porque falta conhecimento. Seja ele de ordem espiritual, bíblica, seja de questões psicológicas, como nós estamos tratando aqui. Aliás, você vai ver que Daiane vai falando e ensinando sobre as questões psicológicas, mas muito do que a psicologia tenta explicar, a Bíblia já deu a resposta lá atrás. Exatamente. Então, meu papel aqui vai ser trazer essas respostas bíblicas também e o que o Senhor diz a respeito dessas situações que a gente vive no dia a dia. Mas vamos lá, meu amor, vou deixar você começar, porque esse assunto é muito bom e profundo demais. Exatamente, Thiago. A teoria do esquema, como eu mencionei, do Jeffrey Young, ela vai tratar sobre padrões emocionais que foram enraizados já desde a infância. Em outras palavras, quando a gente fala sobre quebrar o ciclo de desentendimento nessa teoria, a gente está falando que alguns conflitos que você vai ter no seu casamento nem sempre vão ser por causa dos problemas pontuais que os conflitos estão sendo causados. Por exemplo, às vezes o conflito não é porque a toalha está em cima da mesa ou da cama, não é porque precisou pagar conta e não conseguiu. O conflito não é necessariamente porque a escova de dente ou a pasta de dente ficou destampada. Isso aí são apenas sintomas, gatilhos que vão gerar, de fato, um problema um pouquinho mais enraizado. E a gente pode chamar de feridas dos cônjuges que se chocam. E ali entra, de verdade, o conflito. Então, eu vou dar um exemplo para vocês.
Esquemas, teoria do esquema, seria esquemas comuns de padrões emocionais. Abandono ou sentimento de abandono. Por exemplo, talvez você não foi abandonado pela sua mãe ou pelo seu pai, mas eles passavam o dia inteiro fora de casa e na hora de chegar em casa eles só colocavam você para dormir, era tempo de tomar banho, escovar o dente e dormir, e você não tinha contato de verdade, conversa. Então, por mais que você não foi abandonado, você se sentia abandonado ou rejeitado. Esse é um outro esquema, rejeição. Um outro esquema que também acontece muito é o sentimento de desvalorização e controle. Tiago do céu. Esses 4, tem muitos outros, tá? Mas esses 4 aqui são um tipo de esquema, como diz na teoria de Jeffrey, dos principais que vão gerar esses conflitos dentro de um casamento. Então, por exemplo, um cônjuge, ele foi criado por pais autoritários, pais controladores. Então, qualquer sinal de controle, ele fica completamente descontrolado. Ou ele fica agoniado, ele tenta afastar a outra pessoa. Já o outro cônjuge do mesmo casamento foi criado por pais que fizeram ele se sentir rejeitado ou abandonado. Então, ele faz todo um movimento para estar sempre próximo desse cônjuge e, de certa forma, controlando a agenda dele, os movimentos dele, porque ele quer, sabe, grudar assim no outro. Então, tu pensa o conflito que isso vai gerar. Um não quer ser grude do outro e o outro não quer se sentir abandonado. É briga na certa, entendeu? É muito interessante o que você está falando, porque às vezes a gente configura conflitos em coisas superficiais e esses conflitos pioram muito porque você acha que começou em questões superficiais. Eu posso dizer isso por mim, eu já vivenciei isso. Uhum. No nosso casamento, eu já vivenciei isso. Eu já questionei, poxa, mas você está criando um conflito por causa disso? Isso é tão pequeno, isso é tão simples. E ali a gente começou a conversar, e nós identificamos, né, que, na realidade, não se tratava daquele problema que estava na superfície, que aquilo talvez era a ponta de um iceberg, era só a ponta, mas a grande parte estava dentro. E isso é mais comum do que você imagina. Né? O que este psicólogo está afirmando é que a raiz do problema está lá na alma, está em feridas antigas, em coisas que provavelmente você herdou da sua infância. Aliás, a grande parte, né, eu não sou psicólogo aqui, mas grande parte dos problemas emocionais que a gente carrega, a maioria deles, foram gerados no nosso período de infância, até os 12 anos ali. Sim. A gente já sabe disso, né, meu? Exatamente. Estou falando besteira aqui da psicologia? Não, é isso mesmo. Até a adolescência ainda se gera muitas feridas, mas a infância, criança é muito vulnerável, o cérebro ainda não tem maturidade para discernir as situações. Exatamente. E agora você não precisa ser um psicólogo ou fazer uma terapia para conseguir identificar essas coisas. Não é isso que a gente está te falando. A gente está tentando simplificar e trazer para a sua prática do dia a dia. O que é um fato? Todos nós carregamos mazelas na nossa alma que foram adquiridas na infância. Todos nós, sem exceção. Uns mais, outros menos. E uns, obviamente, diferente de outros. Mas você precisa identificar que muitas das suas reações emocionais são causadas exatamente por causa dessa raiz de amargura, digamos assim, por essas coisas que aconteceram, essas feridas antigas, essas marcas antigas. É interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina sobre isso. E ela nos ensina a ser vulneráveis. Escute o que eu vou te falar. A cura começa quando você reconhece e expõe as suas feridas para alguém. Por isso o apóstolo Tiago nos ensina assim, confesseis uns aos outros e sereis curados. E ele está falando ali de cura na alma. Não é uma cura física, não é uma enfermidade que está assolando, embora nós sabemos que muitas das enfermidades físicas, elas têm raízes emocionais. Mas esse é um outro assunto. O que eu quero te dizer é que, para que você possa se libertar de uma vez por todas dessas correntes que aprisionam a sua alma e para que você consiga de fato atingir essa cura interior que é tão necessária, que vai resolver tantas coisas na sua vida, você precisa ser vulnerável, você precisa se expor, você precisa, em primeiro lugar, se reconhecer, olhar para dentro de si e dizer, opa,
tem algo aqui dentro que precisa ser tratado. E quando você expõe, seja para o seu cônjuge, que é o caso que a gente está falando, ou quando você conversa com o seu discipulador, com o seu pastor, com alguém que realmente fala na sua vida, no sentido espiritual, que você confia, quando você confessa, então você vai alcançando essa graça, a graça de receber a cura nessa área. E a confissão aqui não é necessariamente porque você teve culpa naquilo, ou porque você está condenado, ou porque aquilo foi gerado por causa de algum pecado. A confissão é justamente a vulnerabilidade. É você confessar dizendo assim, olha, eu confesso, eu estou com problemas nessa área da minha vida. Eu confesso. Eu tenho me notado, eu tenho percebido que essa circunstância acontece por causa de uma marca no meu interior, na minha infância, ou talvez você nem consiga identificar, o que a maioria das pessoas não consegue, né, meu amor? É verdade. Identificar um fato específico que causou aquela marca. Se você conseguiu, melhor ainda. Mas tem muita gente que nem consegue identificar isso. E aí você precisa realmente de um conselho pastoral, você precisa orar para que Deus traga à luz, revele onde começou, onde nasceu essa circunstância, e depois tem ferramentas mais avançadas, como a que a gente usa aqui na igreja, que é o SOSO, né, que é um processo de cura interior, que aí você vai realmente sondar a sua alma e vai descobrir onde aquilo nasceu. Mas, enfim, a gente está querendo tratar aqui de uma forma resolutiva, e como você faz para poder identificar esse auto-reconhecendo. Eu acho que se partir do ponto que a gente já está trazendo essa consciência aqui para todos, né? Para quem não tem, para quem já tem, relembrando isso, que uma situação simples, como, vou dar um exemplo aqui, a toalha na cama. Por que isso gera briga? Não é porque, de fato, a toalha na cama seria um fator tão sério, mas é porque a pessoa que cuida da casa, geralmente é a mulher que ela vai arrumar ali, ela se sente desvalorizada quando o marido não mantém a casa organizada. Desvalorizada por quê? Porque ela tirou o tempo dela, a energia dela, o carinho dela para cuidar daquela casa. O marido vai lá e não tem o capricho de colocar a toalha no lugar. Isso não seria um motivo para tanta briga se o sentimento, na verdade, não fosse tão sério. O sentimento de você não me valoriza, você não valoriza o tempo que eu dei para arrumar, você não valoriza a atenção que eu dei para cuidar da casa, assim como você também não cuida. Então, cada atitude que nós temos dentro de um casamento, ela traz uma mensagem. Eu acho que, a partir desse ponto, a teoria do esquema do Jeffrey, ela de fato se explica muito. Não é a rotina em si que vai gerar problema, mas é por trás de cada atitude a mensagem que vai gerar no coração do seu cônjuge. Então, quando vou pegar aqui esse exemplo de novo, você deixou só uma toalha em cima da cama, depois você ia arrumar, e você fica irritado porque o seu cônjuge se ofendeu com aquilo. Eu dou um conselho para você que muitas vezes tem atitudes que o seu cônjuge perde a estribeira, fica brabo, fala alguma coisa, se irrita. Tenta se colocar no lugar dele que, a partir de você mesmo, na verdade, está gerando ali um gatilho de feridas emocionais. Ele está se sentindo desvalorizado. Por que ele ficou tão irritado? E você que se irrita também precisa se questionar. É para tanto? É para tanto uma toalha em cima da cama e eu ficar tão brava? Sabe? É para tanto eu ficar tão irritada com meu cônjuge por causa de uma atitude dessa? De novo, pegando um exemplo simples. Mas tanto quem está sendo alvo da irritação quanto quem está se irritando precisam questionar e um ter empatia e o outro talvez não dar tanta vazão aos sentimentos que estão acontecendo. Por isso, eu quero deixar 3 perguntas para vocês refletirem juntos. De novo, eu vou falar para você que está assistindo esse episódio, escreve elas aqui embaixo. Qual é a pergunta que mais te chamou a atenção e que você quer decorar para fazer de verdade um com o outro? Gente, são perguntas, tá? Que você pagaria uma nota para ter numa terapia. Isso aí é bom falar, hein? Gente, você está aqui assistindo de graça esse episódio. Não tem custo. Assiste a hora que quer e ainda assiste no 2.0, 2 vezes. Para ganhar tempo. Se eu fosse você, eu não assistia tão rápido. Isso aí é bom falar. Tem gente gastando fortunas com terapias e às vezes a terapia não dá jeito, a pessoa vai para remédios
e aí já vai para, às vezes, cursos, e a gente está te dando verdadeiras pérolas aqui. O fato de Exatamente. você estar recebendo de graça esse conteúdo aqui no YouTube, no Spotify, nas plataformas de áudio, o fato de você estar recebendo de graça não quer dizer que não tem valor. Exatamente. Por favor, anote as perguntas, valoriza o que você está recebendo, porque vai fazer diferença no seu casamento, tá? Experimenta e depois conta pra gente aqui nos comentários também, ou no particular dos nossos directs, tá? Aqui, ó, quais situações no casamento me fazem sentir como eu me sentia quando eu era criança? Para isso, você tem que identificar como você se sentia. Então, era abandono, era rejeição, desvalorizados. O que você sentia quando era criança? Dos momentos de feridas, né, emocionais. Talvez você se sentia controlado. E quais situações no casamento fazem você sentir como você se sentia na infância? Segunda pergunta: qual é o maior medo dentro dessa relação? Qual é o seu maior medo dentro dessa relação? Fala para o outro. Pensa e fala para o outro. Conta para ele o que te traz medo. É o medo de abandono? É o medo de você nunca ser valorizado, nunca ser bom o suficiente? Qual é o seu maior medo? Quando o outro sabe disso e você pode expressar, é mais fácil ele cuidar um pouco ou entender quando você tiver alguma reação. Terceira pergunta: como eu reajo quando esse medo aparece? Lembra que você está conversando com o seu cônjuge, essa pergunta não é só para você. Então, primeiro você vai dizer para ele qual é o seu medo. E depois você vai dizer para ele, olha, quando isso acontece, nessa situação do nosso casamento, eu acabo tendo essa reação aqui. Então, quando eu tiver essa reação, entenda que não é porque eu quero brigar com você, porque eu quero me desentender, mas acaba sendo um gatilho para mim. Quero melhorar, me perdoa se eu te magoei por causa disso e disso, mas entenda que é um medo, e às vezes o medo ele é mais forte do que o meu raciocínio lógico naquele momento. E deixa eu dar um conselho aqui, principalmente para os homens. Você é mais turrão, ou é mais seguro, e você talvez mais orgulhoso, aí você tem vergonha de expor para sua esposa as suas feridas, porque você sente assim, o que ela vai pensar de mim se eu contar para ela a experiência que eu tive na infância, os meus medos, os meus traumas. Você acha mesmo que essa sua figura de perfeitão, de super-herói, vai se sustentar a partir dessa sua falta de coragem para abrir o seu coração para sua esposa? Você precisa entender melhor o que as mulheres pensam, né? A sua esposa vai se sentir muito mais segura quando você for verdadeiro e abrir o seu coração para ela. É verdade. Isso é um fato. E olha, eu percebo que os homens, eles têm vergonha muitas vezes de se abrir com outro homem. É As verdade. vergonha de se abrir com um pastor, com um líder espiritual, quanto mais com a esposa. Se for algo íntimo, se for um medo, como você falou, um trauma, né? Ou coisas que, abusos talvez, coisas que marcaram a sua alma, aí você tem aquela vergonha, você se esconde, né, por detrás do seu orgulho. Se você não abrir isso, vai ser muito difícil você receber a cura na sua alma. Eu já falei aqui anteriormente, você precisa ser vulnerável. Esse é o começo da cura. Enquanto você não abrir isso, sabe, você vai estar impedindo o Senhor de agir na sua vida. O quão sério é isso? Uau. Quão sério é isso? Então, abra o seu coração para a sua esposa, e você também, esposa que está me ouvindo, é importante ser vulnerável com o seu marido, ser aberta com o seu marido, né? No casamento, na relação de casamento, de aliança, é uma só carne, não tem nada que esconder um do outro, né? Aliás, vocês têm que levar as cargas uns dos outros, compartilhar da dor. Isso é casamento. É verdade. Paulo escreve aos Gálatas, ele diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E ele está falando aqui de irmãos da fé. Imagine de casamento, que além de irmãos na fé, é uma só carne. Então, não caia nessa cilada de você querer esconder alguma dor do seu cônjuge. Isso é uma cilada. Uau, Thiago, que poderoso, que forte, que importante o que você está trazendo,
Porque uma das maiores reclamações das mulheres, para mim, quando se trata de casamento, enfim, como encerrar uma briga, é porque os homens não se abrem, os homens não procuram ajuda, os homens têm medo de expor o seu coração, as suas feridas. Tem muitos que dizem assim, eu jamais vou contar o que está no meu coração. Assim, para tu ver o nível do medo de ser rejeitado, o nível do medo de ser ridicularizado pelo que sente. Mas assim, ó, sabe qual é o problema disso? O homem que não consegue abrir o coração porque tem medo de ser ridicularizado pelos seus sentimentos, ele também subestima o sentimento dos outros. Ele também não valoriza o sentimento das mulheres, da mulher dele. Então, se a mulher ela também tem um sentimento, ele tem medo de expor o dele, ele também não valoriza o dela. Entendeu? Porque para ele sentimento não é importante. Se fosse, ele teria um pingo de coragem de pensar em se abrir. Mas tem muitos que não cogitam essa ideia. E isso, gente, é tão sério. E eu te faço uma pergunta para você que é homem, eu faço uma pergunta para você. Até que ponto vale o seu casamento? Qual é o valor do seu casamento? Será que ele vale menos do que você ter a coragem de expor o seu coração? Porque talvez o seu casamento não esteja de acordo com o que você gostaria de viver, com a plenitude que você gostaria de ter, com a mulher que você gostaria de ter, mas talvez não é por causa do outro apenas, mas também porque falta em você a coragem de ser humilde o suficiente e expor o que está dentro de você. E como o Tiago disse, permitir-se ser curado. Não tem como um médico tirar um câncer se ele não abrir uma ferida primeiro, se ele não expor o que está dentro primeiro. É literalmente um câncer, muitas vezes, algumas feridas dentro de você que está te corroendo e você não está permitindo que ninguém corte e tire aquilo que está doendo dentro de você. Então, permita expor as suas feridas para que elas sejam curadas. E é muito legal você comparar com o custo do casamento, com o valor, porque a gente já viu casamentos sendo destruídos por causa disso. Muitos, infelizmente. Isso acontece. Então, ela não está exagerando, não, quando ela está comparando qual valor você dá para o seu casamento, qual o custo do seu casamento. Com certeza, é muito mais barato, digamos assim, Sim. você se abrir do que você perder o seu casamento. Exatamente. Meu Deus, incomparavelmente mais barato começar pelo emocional, né? Dos seus filhos, a sua própria vida. Gente, a gente nem vai entrar aqui nessa questão, mas muito bem colocado. É muito mais barato, se é que a gente pode mensurar o valor de um casamento, né? Então, um exercício prático que eu quero trazer para vocês é que você pegue um papel e uma caneta, cada um juntos, tá? No mesmo ambiente, e escreva: eu me sinto mais sensível, vulnerável, no sentido de ser exposto. Eu me sinto mais frágil. Quando? 3 pontinhos. Aí você escreve. Quando? Quando que você se sente exposto? Quando você se sente abandonado, fraco, rejeitado? Quando você se sente desconfortável? Escreve. Mas por quê, pastora? Por que eu preciso escrever e às vezes não posso só sair falando? Para as mulheres, primeiro, é porque quando você escreve, você coloca os seus pensamentos de uma ordem muito mais organizada. Você pensa antes de escrever e na hora de falar vai ser mais fácil de ser clara, objetiva no que você precisa dizer e não misturar um monte de emoções. E para os homens, é melhor que você escreva, porque, como o Tiago disse, os homens têm dificuldade de falar. Então, escrever não é tão difícil. Escreva de todo o seu coração, sendo bem verdadeiro. E depois, para falar, vai ser um caminho bem mais fácil para se abrir. Então, esse aqui é uma grande dica, uma grande prática juntos. Esse exercício é muito bom. Posso dar mais uma dica prática? Claro. Ó, mulher, antes de você jogar essa ideia pro seu marido do nada, faz uma condicional para ele. Fala assim, olha, eu sei que você gosta disso, eu vou fazer isso se você fizer algo para mim. Lança uma condicional para ele, deixa ele andar bem na linha, porque eu sei como os homens são mais difíceis para entrar em determinadas dinâmicas, exercícios. Verdade. Aí você vai falar pro seu marido assim, o que é as coisas que te deixam mais fraco, não é isso a pergunta? O que te deixa mais frágil? Frágil. Né? Aí ele vai responder, quando meu time perde e o juiz rouba no jogo. Entendeu tudo. Entendeu tudo, né? O que é que te deixa mais fraco? Aí o camarada vai falar umas coisas assim aleatórias. Então, para você realmente resgatar
a alma do seu marido e coisas profundas, faz aquele cenário, né? Lembra que eu já falei aqui para você, o como é importante. É verdade. Né? Talvez na hora de um jantar que você preparou especial, Isso. Como né? você vai fazer? Faz todo Ó, uma deixa preparação. um papelzinho do lado em branco com a caneta, né? Janta. Amor, eu deixei aqui um papelzinho, queria que você escrevesse uma coisa pra mim. Boa estratégia. Né? Gostei. Faz aquela sobremesa favorita, o prato Gostei. favorito. Muito bom esse episódio, hein, meu amor? Excelente, gente. Maravilhoso. Muito bom. Merece a parte 3? Com certeza. E olha, cada vez vai ficar melhor, viu? Se prepare, a parte 3 vai surpreender vocês. Bora então. Se você deseja ouvir e participar conosco da continuação desta série que a gente está falando, certifique que você está inscrito aqui no nosso canal e você vai acompanhar os próximos episódios. Também deixe o seu like, que isso vai ajudar a fortalecer, fazer com que estes episódios alcancem mais famílias, mais casamentos, que mais vidas sejam abençoadas. YouTube vai entender que este canal aqui está viralizando na internet e está alcançando muitas pessoas, e ele vai nos divulgar mais. Amém, e amém. o objetivo final nosso é alcançar cada vez mais famílias e resgatar que mais famílias sejam restauradas segundo os princípios da palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, nós só estamos aqui para isso, nosso coração anseia por realmente ajudar famílias, ajudar casamentos, filhos, porque nós sabemos a batalha que existe contra, né? Então, que você possa ser esse canal de bênção, compartilhando também esse conteúdo. Gente, não esqueça, o amor, ele cura feridas expondo elas num lugar de segurança, num lugar de compaixão, e não escondendo as feridas. Então, abram-se uns para os outros aí no seu cônjuge, e nos contem depois esses testemunhos, que eu sei que vai ser maravilhoso. E até o próximo episódio. Até o próximo. Beijo, gente. Até mais.